Trabalho e Previdência. Os efeitos da inovação tecnológica foram intensificados após o contexto da pandemia de Covid-19, indicando novos caminhos para o mundo do trabalho. Uma das maiores mudanças foi a ampla utilização do trabalho remoto, aquele fora das instalações físicas da empresa, também conhecido como Anywhere Office. Ou seja, o trabalho pode ser a partir de qualquer lugar. Cafés, coworkings, bibliotecas e até mesmo a casa do trabalhador. Esse modelo traz diversas vantagens, como evitar gastos e tempo com deslocamentos e engarrafamentos, além da flexibilidade do conforto para o empregado, que melhora a qualidade de vida, né? Mas o trabalho remoto trouxe diversos desafios para a legislação trabalhista. Hoje, a advogada Juliana Coelho vai esclarecer nossos ouvintes sobre as regras e os direitos de quem trabalha remotamente. Lembrando a você, ouvinte, que se tiver alguma dúvida, também pode mandar para cá, 981324088 é o nosso WhatsApp. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Caio. Bom dia. Qual a diferença entre teletrabalho e home office? É preciso alguma formalidade para a implementação dessa modalidade de contratação? Carla, é muito importante a gente fazer essa distinção, porque o teletrabalho ele é aquele trabalho realizado fora das dependências do empregador, não necessariamente na casa do empregado. Então, todo trabalho que é feito de forma preponderantemente remota é teletrabalho. O home office é aquele desempenhado realmente na casa do empregado. Então, é essa a principal diferença. Existem formalidades que precisam ser seguidas, a começar pela necessidade de ter um documento pactuando as regras e as obrigações por escrito entre empresa e empregado. Então, um acordo individual entre empresa e empregado para pactuar essas regras. Quem está trabalhando em home office ou de forma virtual, remota, né, continua recebendo vale transporte e vale alimentação? Caio, essa é uma das principais dúvidas que os empregados principalmente têm. Principalmente quando a empresa tem trabalhadores presenciais e trabalhadores em home office. Nesse caso, o vale transporte, como principal objetivo dele, é garantir o deslocamento, né, do empregado para a empresa e a volta para casa. Então, vale transporte não vai ter direito. Mas vale alimentação, sim, porque o empregado continua tendo a necessidade de comprar seus alimentos, fazer suas refeições. Então, o vale alimentação deve ser mantido, mas o vale transporte não. E como é que fica a jornada de quem está em home office? É possível, por exemplo, que uma pessoa que trabalha de casa receba hora extra? Carla, um ponto que foi bem abordado nas MPs, que foi reflexo da época da pandemia ainda. Dividiu o empregado que trabalhava em casa, ele era uma exceção à regra do controle de jornada. Mas aí, com o desenvolvimento tecnológico, você começou a poder controlar a jornada desse empregado, seja através de login de programas, seja através, às vezes, de uma reunião que você faz no início e no final do dia. Então, tem várias formas de controle de jornada. Aí, o que foi que o legislador fez e pensou para essas hipóteses? Dividiu as categorias de empregados que trabalham em home office em duas possibilidades. São aqueles empregados que possuem controle de jornada, nessas modalidades que a gente acabou de falar. Então, para esses empregados, sim, há direito ao recebimento de horas extras se passar do horário da jornada já pré-determinado. E a outra modalidade de trabalho em home office ou teletrabalho é aquele que é por produção ou por tarefa. Então, eu dou uma atribuição ao empregado e fica a critério dele desenvolver essa atividade na hora que lhe for mais conveniente. Então, ele pode trabalhar de 8 horas da manhã, mas ele pode trabalhar de meia-noite e 2 horas da manhã. Fica a critério dele. Esse empregado não vai ter direito a horas extras porque ele que faz a própria jornada. Certo, e no caso da pessoa que trabalha em casa e a empresa quer que ela vá fazer alguma função no trabalho presencial, isso pode? Pode, e nesse caso, basta a empresa avisar e ele vai ser obrigado a empresa realizar trabalhos pontuais. Mas, inclusive, se a empresa quiser converter, por exemplo, esse trabalho em home office para um trabalho presencial, a empresa também pode. Basta dar um aviso com 15 dias de antecedência. O patrão, ele é obrigado a reembolsar o empregado despesas com internet, energia, computadores, por exemplo? Nesse caso, só se ficar pactuado entre as partes. Não é obrigatório, é um benefício que a empresa pode dar ao seu empregado se pactuado entre eles.
Acidente em casa é considerado acidente de trabalho, quem trabalha em casa? Depende do tipo de doença, por exemplo, que aconteceu. Não é qualquer acidente ou qualquer fato que acontecer dentro de casa que vai responsabilidade da empresa. Principalmente porque é dever da empresa, por exemplo, fornecer orientações sobre postura, ergonomia, tempo, né, de intervalo ter e tudo mais. Então, se a empresa cumpre com essas obrigações, ela tem um nexo causal reduzido. Então, não depende do que seja o acidente. Não é tudo que é responsabilidade da empresa. Nosso tempo está quase no fim, mas ainda tem essa dúvida sobre os feriados. Como é que ficam os feriados para quem trabalha remotamente, para empresas que têm sede em estados distintos ou cidades distintas? Nesse caso, o que vai valer é a regra geral da sede da empresa que contratou. Então, se você mora aqui em João Pessoa, mas a empresa que você trabalha, ela está sediada em São Paulo, o que vai ser seguido é a legislação referente a São Paulo, inclusive acordos e convenções coletivas. Juliana Coelho, muito obrigada. Uma ótima quarta.